Todos acharam? Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Eu vou ler a palavra de Deus que diz assim, na Nova Versão Internacional: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. E mais tarde também vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia. Deus, estamos aqui na tua casa, pedimos, meu Pai, que o Senhor nos revele a tua palavra por intermédio do teu Espírito Santo. Que o Senhor traga, meu Deus, um despertamento à tua casa, para que as pessoas que aqui entram creiam que existe um Espírito vivo que se manifesta nesse lugar. Que nós não estamos aqui, Senhor, para cumprir apenas rituais ou para participar de reuniões, mas estamos aqui porque cremos em um culto em que há um Deus presente e que há um Deus que se move aqui nesse meio em forma de Espírito, porque assim Ele nos disse que estaria. E para que a nossa fé, meu Pai, aumente, que o Senhor possa estar cada vez mais se movendo de verdade em nosso meio, porque é isso que nós queremos. Que o Senhor possa estar curando, salvando, libertando, quebrando prisões nesse lugar, porque essa casa, meu Deus, é dedicada ao culto ao Senhor. Essa casa não é dedicada à nossa imagem, essa casa não é dedicada aos nossos talentos, essa casa não é uma casa de promoção de cantores ou de pregadores, mas essa casa é uma casa de invocação do Espírito de Deus. É uma casa de culto ao Deus vivo, poderoso, e que nós somos servos. E assim, Senhor, toma a direção do que vai ser feito aqui, porque precisamos disso, em nome de Jesus. Queridos, quando nós entramos na leitura dessa parábola, eu queria começar destacando para você que a organização desse evangelho de Mateus trouxe essa parábola das 10 virgens exatamente em um momento posterior, quando os discípulos perguntam a Jesus a respeito do final dos tempos. Você voltar um capítulo, você vai ver que em Mateus 24, o Senhor Jesus estava ali falando aos seus discípulos o que aconteceria no final dos tempos. E depois que ele começa a falar sobre um tempo futuro, depois que ele começa a falar sobre o destino de Jerusalém, ele entra agora falando sobre o reino dos céus. Mas eu percebo e observo que há uma conexão entre essa frase do reino dos céus e essa analogia, essa parábola que Jesus fez, com também o fim dos tempos. Há o início dessa parábola em que ele diz que as virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Eu preciso que você entenda comigo que o contexto em que esse evangelho foi escrito é um contexto um pouco diferente do nosso. E isso vai fazer uma diferença para os próximos textos que nós vamos ler dentro dessa própria parábola. Porque na nossa cultura, o noivo, quando tem um casamento, ele é o primeiro a entrar e fica aqui no altar parado, esperando o resto do cortejo. E entram-se crianças, entram floristas e dançarinos e gente com Bíblia e lá vai mais gente, padrinho e madrinhas, irmãos, irmãs é um bocado de gente que entra.
e depois que todo mundo entra, aí chega a noiva, atrasada. Lucas é Lucas que depois você resolve com Lucas aí, viu, noiva? Irmãos, entenda, o casamento judaico, a tradição judaica, ela era um pouco diferente. Porque lá a figura principal do casamento não era a noiva, mas era o noivo. Basicamente, eu não estou aqui querendo jamais dar uma aula de cultura judaica para vocês, até porque não tenho licenciatura para isso, não tenho estudo para poder afirmar nada para vocês aqui de forma categórica. Então, eu vou lhe falar de uma forma simples, de uma forma usual, de uma forma, de uma linguagem costumeira, algo muito resumido, mas que é o que você precisa para entender isso aqui. Basicamente, como é que funcionava o casamento? Lá, o noivo escolhia a sua noiva. Ele escolhia a noiva. E ele perguntava ao pai da noiva quanto é que o pai da noiva precisava para aprontar a sua noiva, para que ela fosse entregue a ele, bonita, cheirosa, arrumada, no dia do seu casamento. Então, havia uma data marcada, e o pai da noiva, se ele cobrasse um dote mais caro do que o que as pessoas estavam dispostas a pagar, a noiva dele ia ficar em casa. Se ele cobrasse um valor talvez barato demais, é possível que frustrasse as expectativas de um bom pretendente. Então, havia essa mensuração de quanto valia aquela noiva. Tinha que ser pago um preço. Mas observe, preste atenção, depois que o noivo pagava o preço, ele não recebia a noiva imediatamente. Ele dava o dote, pagava o dote, mas tinha que esperar agora aprontar a noiva. Observe como começa a parábola. A parábola começa contando a história de 10 virgens que agora já estavam prontas, pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Na data e no dia, na hora marcada, foram encontrar o seu noivo. O que é que nós podemos entender de analogia disso aqui? O que é que Jesus estava falando? O que é que ele queria dizer? Pelas entrelinhas do que ele disse, porque essa é exatamente a ideia da parábola, que se fosse para falar diretamente, não seria uma parábola. Então, Jesus não estava contando uma história realmente de 10 noivas que saíram, não era isso. Ele estava querendo explicar a gente algo relacionado ao reino dos céus. Então, quem são essas noivas? Aqui a gente pode entender que são partes da sua igreja, que são membros da sua igreja. A igreja do Cordeiro, ela é uma só igreja aos olhos de Deus. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que esse corpo, ele é feito de vários membros. E o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor Jesus, quando ele se manifesta a João, ele não manda uma carta para a sua noiva. Ele manda uma carta para cada igreja. Porque ele entende que a preparação do corpo exige também a preparação das partes desse corpo. Assim como a noiva vai se casar, ela vai arrumar todas as partes do seu corpo. Ela vai cortar o cabelo, ela vai passar uma maquiagem, vai arrumar cada parte do corpo. É assim que funciona. Só que aqui Jesus está querendo mostrar, observe, que ele já tinha pago, ou ele iria pagar, mas aqui ele fala em um tempo futuro, então já seria o tempo em que ele já havia pago o preço pela sua noiva. E a sua noiva estava agora em preparação para encontrar com ele. Ela já estava vestida, ela já estava com a sua candeia na mão e ia buscar agora o encontro com o seu noivo. Eu vou pular aqui essa distinção que a parábola fez entre prudente e imprudente, porque eu quero lhe mostrar o que vem depois. E aqui é onde entra a visão profética que Deus me deu sobre essa palavra para se aplicar a essa igreja no dia de hoje. Preste atenção, porque aqui começa. Ele vai dizer o seguinte: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Se eu estou lhe dizendo que Jesus estava falando sobre um tempo da sua igreja, a igreja,
ela está pronta, ela vai agora ter um percurso até se encontrar com o seu noivo. É a história da igreja sobre a terra, desde que ela foi comprada, desde que o preço por ela foi pago, até que ela se encontre com o seu noivo, tem agora um percurso até isso. Só que a Bíblia vai dizer que o problema aqui não foi da noiva, e por isso que eu pulei a questão da divisão que ele fez anteriormente, para antecipar o problema que vem depois, mas ele disse aqui que o noivo foi quem demorou. Ele não atribui culpa nenhuma aqui nesse problema específico à noiva. Só que ele vai dizer que todas dormiram. Então, por que eu estou pulando essa parte aqui propositalmente? Porque eu quero lhe dizer que, independente de ser prudente, de ser imprudente, tem um tempo, tem tempos e tem coisas que vêm sobre a igreja de Deus na face da terra que elas vão assolar todo mundo. Seja você um crente fiel, seja você um crente devoto, ou seja você um crente meia boca, um crente que só está com o corpo na igreja, mas a sua mente está fora daqui. Mas não importa, tem tempos, eu estou te falando de tempos. Tem tempos que a igreja é a igreja de Cristo. Não é um problema isolado de um crente, não é um problema isolado de um grupo de pessoas, não. É um problema que ele não depende, inclusive, da igreja. Não depende da igreja. Mas aqui se fala em um tempo de sonolência. Aqui se fala de um tempo de falta de percepção da realidade, porque o que determina você estar dormindo ou você está acordado não é estar vivo ou morto. Tanto quem está dormindo como quem está acordado está vivo, está respirando, está com o coração batendo. O que muda é a capacidade dos seus sentidos de perceber a realidade. Porque você ouve dormindo. E se o barulho for alto demais, ou se o barulho for de algo que a sua mente identifique que você está correndo um risco, a sua mente lhe acorda. Você está dormindo, mas você acorda. Porque os seus ouvidos, eles não estão 100% parados. Agora, o estágio de percepção, ele é drasticamente reduzido. Aí Cristo está dizendo, vai ter um tempo sobre a face da terra, sobre a minha igreja, que independente de serem igrejas pentecostais, serem igrejas fiéis, serem igrejas prudentes, serem igrejas insensatas, não tem nada a ver com a igreja. O problema é a administração do tempo, porque a preparação, a expectativa, os sonhos, ou qualquer sentimento de ansiedade, ou tudo que você quiser pensar a respeito disso, não foi suficiente para perseverar de forma firme e alerta, 100% alerta, até a volta do noivo. Então a igreja vai chegar em um tempo que, pelo fato do noivo ter demorado, ela vai entrar nesse estágio de sonolência. Eu não estou falando de morte, estou falando de sonolência. E aí, observem, hoje nós estamos no ano de 2020. E essa tem sido uma verdade. Você conversa com muitas pessoas, e as pessoas lhe perguntam, esse negócio de Jesus já tem quantos anos isso? Quanto tempo esse povo dizendo que Jesus vai voltar? Está vendo que esse negócio é furada, rapaz? Estamos vivendo em um tempo que é exatamente a incredulidade agora do mundo, desafiando a fé da igreja. Preste atenção nisso, porque eu estou lhe passando aqui uma revelação da parte de Deus. Você vai ver onde vai parar isso aqui. Você vai entender o que é que eu quero lhe dizer com isso aqui. Você vai entender. Mas você precisa estar atento ao que eu estou lhe dizendo. Não perca a sua atenção, não perca. Porque é sério isso aqui. O mundo está desafiando a igreja. Cadê a sua fé? Aonde é que está? Eu vi, olha, no período de pandemia, eu vi postagens na internet. Aonde estão agora aqueles pastores que estavam pregando cura?
Todo mundo aqui deve ter visto isso. Estou vendo só todo mundo aqui acenando porque foi. Foi uma verdade. Cadê os pastores que estavam aí tomando... Falaram assim, eu não estou aqui concordando com isso jamais. Eu estou trazendo o que eu vi. E se você viu também, você sabe do que eu estou falando. Cadê os pastores que estavam cobrando dinheiro do povo, falando de cura agora, que fecharam suas igrejas? Eu não estou falando aqui a respeito de... Esqueça isso, eu só estou lhe mostrando o desafio que o mundo lança para dentro da igreja. Se você abre a igreja, você é responsável. Você é maluco, você quer matar todo mundo. Mas se você fecha a igreja, eles perguntam, cadê sua fé? É assim, é um constante desafio. E um dos maiores desafios que eles estão lhe perguntando e me perguntando é onde está o seu Deus. E eu já me recusei há algum tempo já aqui, eu já manifestei isso de todas as formas, que eu me recuso a estar dentro de uma igreja em que você não veja sinais da presença do Deus da igreja. Eu não quero isso para mim. Não quero, não aceito isso. Ah, esse pastor é... Não, irmão, não, é porque não dá. Se for para a gente viver na incredulidade... Irmão, se Deus não existe, a Bíblia manda, então, bote para quebrar e vá curtir o mundo. Porque não adianta você estar se enganando dentro da igreja. Ou Deus existe e você vai obedecer a Ele, porque se você crê que Deus existe, você vai crer também no inferno. Porque não tem como eu crer em Deus sem não acreditar no juízo. Eu não tenho como acreditar em Jesus e não acreditar na condenação eterna. Por quê? Porque é pressuposto de acreditar em Jesus que Ele morreu para me salvar. Me salvar de quê? Se eu não acredito que estou perdido. Não dá, não dá. Mas aí vamos transformando a igreja, vamos acomodando a igreja e vamos entrando em um estado de sonolência, preste atenção. E que na sonolência, um dos sentidos que é mais prejudicado é exatamente a visão. É exatamente a visão. Porque a visão realmente ela é totalmente fechada. A visão sim. E a igreja perde a visão. Perde a visão. E começamos a o quê? A transformar as igrejas em locais de fazer palestra de autoajuda. Começamos a transformar a igreja em locais de você poder curtir o mundo de uma forma light. Como é uma forma light? O cara quer comer açúcar, ele não pode, ele é diabético, então ele vai procurar adoçante. Parece ser doce, mas não é o doce do açúcar, mas tapeia alguém. Então, eu quero fazer as coisas do mundo, mas eu sei que se fizer, vai para o inferno. Então, a igreja transforma aquilo em um adoçante. Aí você faz aqui dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja a gente se controla aqui e você faz o que você acha que pode fazer aqui dentro. E vamos adequando ao evangelho as nossas necessidades e não nos adequando às necessidades do evangelho. E quando nós formos nos dar conta dessa bagaceira, a gente já está dormindo há tanto tempo que a gente nem percebeu o tanto que a gente se afastou de Deus. Esse é o problema. E eu vou dizer uma verdade a vocês, uma verdade. No tempo de hoje, tem igrejas por aí, porque isso é profético, isso está na Bíblia, isso é Bíblia. Tem uma interpretação escatológica, você vai entender que aquelas cartas às igrejas, embora existissem de fato as 7 igrejas na Ásia, embora o Espírito... Também há uma interpretação escatológica de que aquilo ali se refere a 7 tempos da igreja. E qual é a última igreja? A última igreja é a igreja de Laodiceia. Foi a igreja que ficou rica, foi a igreja que todo mundo prosperou, foi a igreja que os crentes deixaram de andar de sandália havaiana, foi o tempo em que as igrejas deixaram de ter banco duro de madeira e uma caixa de som para ligar 10 instrumentos, foi o tempo em que só tinha crente pobre dentro das igrejas, e as igrejas começaram a ficar ricas, as igrejas começaram a construir megatemplos, foi isso aí. Só que qual é a queixa de Jesus para essa igreja? Tem um problema com vocês. Eu não sei quem é que vocês estão adorando aí dentro, porque eu estou do lado de fora. Isso é uma verdade. Só que essa verdade, ela nos assalta, não é porque nós somos pessoas ruins. É isso que eu quero agora que você entenda. Não é porque você é um pecador miserável. Não é por isso, irmãos, o problema do pecado foi resolvido.
Se você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Jesus morreu na cruz foi exatamente para resolver o problema do pecado. Ele perdoa seu pecado. O que você precisa entender agora, abrir a sua visão, para que você entenda que a dificuldade que nós estamos tendo de acessar o mundo espiritual é porque estamos exatamente vivendo esse tempo da sonolência da igreja. E isso não tem nada a ver com a igreja. É um fator externo, foi porque o noivo demorou que a igreja todas dormiram. Só que agora você vai entender o tempo profético também que nós estamos. Porque eu disse a você que quando você está dormindo, você pode não estar vendo, mas você está ouvindo. E aqui agora ele vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito. Ouviu um grito. Meia-noite, a meia-noite é o quê, irmãos? Meia-noite é um ponto de decisão. Meia-noite é a hora que está terminando um dia, é a hora que está encerrando o nível para começar outro. É meia-noite, não é mais o dia anterior. Eu também não comecei ainda o dia novo. Eu estou na hora, que hora é essa que eu estou? 0. Quando der 0 e 1, é o outro dia. Mas o 0 é o meio do caminho. Só que quando a igreja estava dormindo, a igreja não estava mais atenta aos sinais, não estava mais vendo o seu Senhor, não estava mais esperando o seu noivo, porque já estava dormindo. Estava dormindo. Aí vem alguém e grita à meia-noite. Está aqui. Não diz quem foi que gritou. Ouviu-se. O sujeito aqui, meu irmão, ninguém sabe quem é. Mas ouviu, alguém gritou. Vem o noivo. E quem estava dormindo, irmãos, preste atenção, acordou com o grito. Vem o noivo se aproxima e saiam para encontrá-lo. Olhe, eu vou lhe falar algo. A igreja estava na sonolência espiritual. Estávamos acomodados com cultos, porque oramos, pedimos a Deus que nos abençoe, que abençoe o nosso trabalho, que guarde a nossa casa, que abençoe a nossa família, e glória a Deus. A gente veio para o culto, foi uma bênção, a gente volta para casa, a gente vem no culto seguinte, foi uma bênção, a gente volta para casa, e isso leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, o culto sendo uma bênção, e a gente volta para casa, e a gente não vê mais nada novo. E a gente não vê a manifestação. Isso estava sendo uma realidade. Aí alguém, um grito sai aí e diz: olhe, abram os olhos, porque Jesus está voltando. Vocês estão vendo pestes? Vocês estão vendo fome? Vocês estão vendo terremotos? Abram os olhos, o noivo está voltando. Aí, quem estava dormindo, acorda e diz: não, realmente, eu estou aqui porque tem um propósito. Eu preciso me encontrar com o noivo. Não faz sentido eu andar por aí com roupa de noiva para ficar dormindo no meio da rua. Não faz sentido eu ter me preparado, eu ter me adornado para ficar dormindo no meio da rua. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu preciso encontrar com o noivo. E aqui, irmãos, entra uma mensagem agora de despertamento. Deus está despertando a sua igreja. O Espírito de Deus está despertando a igreja e dizendo: olha, Jesus está voltando, vocês já estão na última hora, vocês já estão em um momento de transição, a qualquer hora Jesus vai voltar e vocês precisam estar preparados para se encontrar com Ele. Dormindo do jeito que vocês estavam, vocês não iam encontrar Ele. E a gente está vendo o Espírito, eu estou vendo, não sei você, mas eu estou vendo o Espírito de Deus trabalhando no nosso meio exatamente assim. Primeiro ele nos mostra o nosso estado. Vocês estão dormindo, acorda. E depois ele vem e diz: olha, você precisa se preparar, precisa se despertar. E a gente vai agora buscar o noivo, a gente vai encontrar o noivo. Só que eu tenho uma notícia que não é tão boa para lhe dar agora, é agora que entra. Irmãos, você recobrar o propósito, você ser despertado, não significa que você vai encontrar o noivo. É aqui que entra o problema agora. Porque apenas receber a mensagem de que um avivamento está por vir, apenas receber uma mensagem de que o Espírito de Deus está falando na sua igreja, não é o suficiente. Porque agora vai fazer diferença o que estava lá atrás. É agora. Porque na hora de se encontrar com o noivo, agora você precisa ter algo para manter a sua chama acesa. Você precisa estar com a sua lâmpada acesa.
E a Bíblia vai dizer que não dá para Lucas transferir um pouco da fé dele para mim, da unção dele para mim, para que eu encontre também o noivo junto com ele. Não dá. Não dá para você pensar, eu estou na minha igreja, eu sei que lá os irmãos estão acordando de madrugada para orar, estão fazendo campanha, eu sei que eles estão buscando, então eu vou ficar tranquilo aqui, dormindo, porque na hora que Jesus chamar a igreja, meu nome está na lista do hall de membros e vão me chamar também. Não, irmãos, não é assim que funciona no reino de Deus. A unção é individual. Você precisa ter o seu relacionamento individual com Deus. Mas não espere o avivamento chegar. Não espere o despertamento chegar para você tomar providência. Não espere o Espírito de Deus lhe acordar e lhe dizer, Jesus está aí. É agora o derramar do Espírito dos últimos dias, para lá você pensar que vai mudar, porque não vai. Você vai ver o avivamento chegar, você vai ver o grito chegar, você vai ver a unção dos últimos dias, dos últimos minutos, dos últimos tempos, da igreja descer sobre a terra, e vão lhe procurar nesse meio e você não vai estar. E onde é que você vai estar? Você vai ter saído do meio para ir resolver problemas do passado que você não resolveu. Coisas que você deixou pendente lá atrás. E não são coisas difíceis de se fazer, porque pelo que a Bíblia mostra, era só sair e comprar um óleo. Possivelmente vendia óleo em todos os lugares. E aqui eu quero lhe mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. O problema das virgens, elas não entraram nas bodas, não foi porque estava sem o óleo. Foi porque elas não estavam no lugar. Preste atenção. Agora elas não estavam no lugar, aí sim, porque tiveram que sair para comprar o óleo. Mas o que é que faz a diferença? Toda a diferença. Toda a diferença. Porque quando você não se prepara, você não vai estar no lugar certo, na hora certa para ter um encontro com o Senhor. A preparação que você precisa ter é exatamente o que vai lhe dar forças, porque o noivo vem aí. Você tem azeite de sobra? Tenho. Então, na hora que ele chegar, eu vou estar no lugar que ele queria que eu estivesse. Mas se eu não tiver resolvido meus problemas, se eu não tiver sido um crente prudente, que fiz mais do que era a minha obrigação, porque se você vai encontrar com o noivo, você tem que levar azeite. Só que algumas delas levaram mais do que o que era necessário. Elas tinham reserva, elas tinham sobra. E o noivo vem aí, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Mas todo mundo, não, eu sei qual é o meu lugar. Eu tenho substância, eu tenho firmeza para estar aqui, esperando o noivo. E você? Não, eu vou ter que sair para resolver alguma coisa. E nessa, irmão, de sair para resolver alguma coisa, eu vou lhe falar aqui sobre uma advertência que está registrada no livro de Timóteo, que diz que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Eu quero lhe falar algo sobre isso específico, direcionado por Deus, porque no tempo antigo, as pessoas procuravam deuses para adorar. Elas pegavam um pedaço de pau, esculpia e dizia, aqui tem um Deus que é mais forte do que eu e ele vai me ajudar. Fundiam ouro, fundiam prata, para dizer, ali tem um ser espiritual que é mais forte do que eu e ele vai me ajudar. Era assim que a idolatria no tempo antigo funcionava. Mas hoje você não vê ninguém pegando pau mais para fazer Deus. Você não vê ninguém mais pegando ouro nem prata para fundir, para se ajoelhar diante disso. E onde é que essas pessoas estão hoje se ajoelhando? Diante do próprio espelho. As pessoas estão fazendo de si mesmas os seus deuses. Elas estão se curvando diante delas mesmas, fazendo seus próprios altares nas redes sociais. Irmãos, e buscando a adoração dos homens. Esse é um dos sintomas que eu estou abrindo os seus olhos para você enxergar, uma cegueira que está aí na frente de todo mundo e ninguém está vendo. Redes sociais, pode ser uma bênção? Pode. Pode ser um meio de você encontrar familiares que há muitos anos você não encontrava. Que bênção!
Que bênção, quando inventaram aquele negócio de Orkut, você encontrou colega de escola que estudou com você há 15 anos, você encontrava uma tia sua que morava no Japão, rapaz, era um negócio, uma alegria você rever pessoas, e entrava, só que temos que ter cuidado, a Bíblia diz que a gente tem que administrar a nossa vida com sabedoria, e tem gente que tem feito de redes sociais palco para colocar a sua imagem para receber adoração. Irmãos, quem está buscando a própria adoração da sua própria imagem, não vai ter tempo para buscar as coisas que são de Deus. E na hora que disser o noivo vem, o despertamento chegou, essas pessoas vão olhar para elas mesmas e vão dizer, eu ainda não estou pronta para me encontrar com o noivo. Eu vou ter que resolver problemas. E é numa dessas de sair para resolver um problema que o noivo chega e você fica de fora. O avivamento vem, mas é o avivamento do fim. A palavra de despertamento já está aí. Deus já está dizendo, já estou mudando o nível da coisa, já não é mais igual. Vocês têm visto como o mundo está doido. Vocês estão vendo coisas que os pais de vocês não viram e que não tem registro na história de coisas com esses precedentes que aconteceram aí. E a igreja tem que estar preparada porque a gente não sabe o que está por vir pela frente. Eu tenho avisado isso a vocês constantemente. Não pensem que o inferno ele vai deixar os crentes de bobeira aí salvando os outros, porque não vai. Enquanto estava todo mundo, eu preguei isso aqui domingo, enquanto estava no cativeiro, 70 anos Deus largou o povo, o diabo deixou o povo se acabar por lá na escravidão, irmãos. Mas quando disse assim, só está faltando 3 anos para acabar o tempo que Deus deu de castigo. O inimigo levantou alguém para dar agora uma ordem para matar todo mundo. Você pode não estar atento, você pode não saber qual é o dia, você pode não saber qual é a hora, você pode não saber o que está acontecendo no mundo do espírito, mas eu vou lhe contar, o seu inimigo não dorme, ele não tosqueneja, porque ele está o tempo todo tramando uma forma de destruir a igreja. E Deus nesse último tempo, levantou alguém para dar um grito. Ei, acorda, porque o noivo está vindo. Quem é você? Não, eu estou vestido de noiva. É por isso que você está aqui? É por isso que você está aqui. Mas se você é santo, nesse tempo, santifique-se mais. Se você está buscando a Deus, nesse tempo, busque mais. Você quer trabalhar, gosta de trabalhar, é para trabalhar mais. Mas eu não tenho tempo para Deus. Por que não tem tempo para Deus? Porque eu estou com um trabalho de manhã, eu tenho depois um trabalho de tarde, à noite eu tenho um curso profissionalizante, e no sábado, meu irmão, não, no sábado eu tenho uma pós-graduação para fazer. E no domingo, meu pastor, no domingo eu estou tão cansado de tudo que eu fiz, que é o único dia que eu tenho para admirar a minha própria beleza e para desfrutar do meu próprio eu, dentro de tudo aquilo que eu trabalho para eu mesmo desfrutar, dentro do meu próprio paraíso que eu construo com tanto sacrifício. Porque eu trabalharia de forma tão dolorosa, tão escravizauro, se não for para eu ter pelo menos um dia para desfrutar do meu próprio reino. Irmãos, isso é também outra realidade dos nossos dias. As pessoas não estão se dando conta da brevidade da vida. Não estão se dando conta que... Eu saí daqui da igreja um dia desse aí, que não sei que dia foi, mas sexta-feira, culto dos homens. Saí daqui, comi um negócio em casa, daqui a pouco endoidou uma dor, um negócio, fui parar no pronto-socorro. Emergência, e tome remédio Nivea, eu pendurado lá no soro. Saí desse negócio. Eu sentei ali e disse, rapaz, já pensou se é um negócio brabo aqui? O médico nem me olhou, arrancou aqueles filmes e mandou para casa. Se é um negócio sério, eu morro aqui mesmo. E tudo que eu tenho feito é o quê? Irmãos, a gente tem que pensar na vida. A gente tem que entender que nada nessa vida aqui é mais importante do que o nosso encontro com Deus. Porque tudo passa, tudo fica. E a gente vê os jovens tudo doido aí, tudo pirado, querendo fazer um bocado de doidice e se esquece de quem ajuda é Deus. Que se Ele não edificar a casa, em vão você está trabalhando, meu irmão.
Quantas vezes eu tenho visto o cara, não, pastor, porque o senhor sabe, né? As mulheres da igreja estão me olhando assim meio atravessado, porque eu chego aqui. Agora, no dia que eu chegar aqui com a chave de um negócio, né, motorizado, a coisa muda. Mulher não quer casar mais, pastor, com homem que não tem dinheiro. Tudo bem. Aí o cara vai, trabalha e pinta o diacho lá e chega e arruma 2 trabalhos, compra um carro importado, financiado em 60 vezes e chega aqui com as roupas tudo atrapalhadas e aquela coisa toda. Aí ele não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar a Deus. Aparece uma Dalila da vida, leva ele, daqui a pouco ele perde tudo. Quantas vezes você já viu essa história acontecer? Quantas vezes? E quantas vezes você também já viu ao contrário? O cara que está aqui na oração e Deus mostra, e a menina vê que o cara é esforçado, pode hoje não ter nada, mas ela vê ali que é um homem de Deus, é de oração, e junto os dois começa a orar, começa a batalhar, daqui a pouco começa a crescer na vida, começa a prosperar. Por quê? Porque Deus vai dando o crescimento. Mas se eu não creio mais em Deus, se Deus para mim virou uma teoria que está escrito na Bíblia, se eu entro e saio desse lugar e não vejo mais a manifestação de Deus, como eu vou ter fé em Deus? Eu vou dormir. Você está sendo, irmãos, privilegiado por Deus. Você está sendo acordado por Deus. Deus está lhe mostrando e lhe revelando os seus planos. Está lhe revelando em que tempo você está. Mas olha, eu vou falar algo forte aqui. Tem gente que está trabalhando na casa de Deus. Preste atenção agora. Tem gente que está trabalhando no reino de Deus, que está com força, que está isso e aquilo. Mas, irmãos, tem que resolver problemas antigos. Porque se não resolver, na hora que disser, vem o noivo, não estou pronto para me encontrar com ele, vou resolver meu problema. Aí já foi o tempo. Nós não estamos aqui, irmãos, nesse lugar só para ouvir mensagens bonitas. Não estamos aqui nessa igreja só para ouvir mensagens de encorajamento, para você sair pelaquela porta e botar a mão, e aonde você botar vai ser seu, e onde você pisar o pé, Deus vai lhe dar. Isso é verdade, mas tem dias para cada coisa, tem um dia para cada unção. Mas de todas, a que você tem que tomar mais cuidado é quando envolve a sua salvação. Porque você pode perder tudo, que Deus lhe dá tudo de novo. Mas se você perder a salvação, você não vai achar um outro Deus para lhe dar ela de novo. Porque só tem um Deus. E se a igreja não compreender isso, irmãos, a gente fica aqui perdendo tempo. Mas observe, ânimo porque Deus está falando. Vai vir um grito aí, olha o grito chegando. Escute, acordem porque o noivo está chegando. Os fatos estão gritando que Jesus está aí, estão gritando. Só não está vendo porque o sono está muito pesado, está profundo, mas os jornais estão gritando aí, ó, as notícias, não é de igreja não, é o mundo aí, gritando. Pega a Bíblia, lê aí um versículo anterior, o Mateus 20, irmãos, leia, e veja, se os fatos aí não estão gritando, Jesus está voltando, o noivo está vindo, e é o tempo que a gente tem agora ainda, para resolver esses problemas, para na hora que a trombeta tocar, você possa comparecer diante de Deus e estar no lugar certo, na hora certa. Porque por mais que você tenha determinação e diga, não, minha fé é inabalável, eu sei. Quanta gente eu não escuto isso. Não, meu irmão, esse negócio de crente, de igreja, eu tomei por fora, mas você precisa ver a fé que eu tenho em Deus. Irmão, isso é mentira do diabo para lhe enganar. Porque ele vai armar uma cilada, vai armar uma situação, justamente na hora que você precisava, está no lugar para esperar o noivo. Ele vai armar uma... Cadê a pessoa? Não, saiu ali para comprar um óleo, já foi. O noivo chegou. Você nunca vai saber o que é que o diabo vai armar para você, não sabe. Mas ele vai usar um problema que você tem. Ele vai usar algo que ele tem, alguma legalidade na sua vida. Ele vai cobrar aquilo. O que é que você tem que fazer hoje? Irmão, resolve logo. O que é que está com um problema aí na sua vida? O que é que você sabe que está lhe dando problema? Resolva. Deixe tudo em ordem. Porque na hora que gritar, vem o noivo, você diz, agora eu não saio daqui. Ninguém me tira daqui. Por quê? Porque a minha lâmpada está acesa. Minha lâmpada está acesa. Minha lâmpada está acesa. E eu quero que você se prepare. Eu estou lhe chamando para que você se prepare. Porque
quando a unção de Deus descer, a igreja ela vai se mover em uma dimensão tremenda, porque é o tempo do fim. A hora já está acabando, irmãos. Não dá mais para esperar nada, e vai ser a última colheita na face da terra. Vai ser um avivamento que ele vai vir tão rápido como ele vai embora. Vai ser rápido, é rápido. É para salvar mesmo aqueles que estavam ainda dormindo. Acorda, meu irmão, bora. Foi salvo, bufo, acabou. E cadê a igreja? Já foi embora. E agora você vai resolver seu problema com o anticristo aí. Porque a igreja já foi, a unção de Deus já foi, o Espírito já foi. Nós não vamos nos conformar com igreja sem presença de Deus. Nós não vamos nos conformar. Nós vamos buscar até que Ele venha. Vamos buscar até que Ele renove a sua obra. Vamos buscar até que Ele reacenda a sua chama. E vamos entrar nisso aí, irmão, já prontos e preparados. Para na hora que disser, é agora, eu estou aqui. Não tenho mais nada para resolver, não. Fique de pé nessa noite.